domingo está em jogo a libertação, porque é uma escalada antidemocrática que a gente está vivendo nesse país, né, Ledinha? Que É ninguém verdade. imaginava que fosse passar por isso de novo, né? Então, tudo pelo projeto de poder. Me parece que querendo expurgar de qualquer maneira o atual presidente da República. E por mais que a gente possa ter críticas ao governo federal, e eu tenho publicamente, sempre deixei claro isso, mas não é justo fazer esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que a liberdade vai vencer. Não tem comparação do governo atual com o governo Lula, que foi uma tragédia completa, o PT, o que o PT representou para o país, uma devastação de princípios, de valores. E eu acho que as pessoas estão entendendo por que essa censura, por que não pode falar que Lula é isso, Lula é aquilo. Né? Então as pessoas estão ligadas e estão se despertando que tem alguma coisa aí muito séria que não se pode falar sobre o PT. Não, não se pode falar, por exemplo, hoje saiu uma ordem também que a Jovem Pan tem que falar que o Lula foi inocentado, né? Quando o ministro Marco Aurélio, ex-ministro do Supremo Tribunal, fala que ele não foi inocentado, não é? O Deltan Dallagnol fala que ele não foi inocentado, o Sérgio Moro fala que ele não foi. Os juristas, doutor Ives Gandra da Silva Martins, o maior jurista vivo do Brasil, da altura dos seus 87 anos, 61 anos de magistério, ensinando direito, fala isso. Então, não sou eu, não é você, não é a gente que levantou de manhã e acha isso, né? São pessoas que estudaram isso. Então, é tudo muito estranho, muito complexo. Eu fiquei muito assustada com a história do Flamengo. Eu fiz até uma live de madrugada porque um time de futebol que ganha um campeonato, se ganhar, né? Porque a gente nem sabe se ganhou, né? Se vai ganhar. Aliás, hoje foi interessante, não sei se você já viu a postagem há pouco tempo do presidente do Atlético Paranaense, né? Ah, sim, e Você chegou ele? a ver? Você chegou a ver, não? Não, não cheguei a ver. Pois é, interessantíssimo, rapaz. Ele se Ah, posicionou de que vota 22 pela liberdade, contra a censura, e que é um momento lindo que está vivendo o clube dele, mas mais importante é a eleição. Então, olha, eu te confesso aí olha, que eu sei que você é flamenguista, eu né? sou flamenguista, mas tenho grandes amigos de Curitiba que são Atlético Paranaense. Furacão, Então, e furacão. eu gosto de futebol desde muito, desde criancinha. Eu realmente gosto de futebol. Olha, ficando na mão de um brasileiro, tá bom, né? Tá bom. Não é? Porque é o Já é seguinte, uma honra, o né? meu amor é tão grande, Leda, eu confesso para você, o meu amor é tão grande pelo Fortaleza, que eu considero um amigo de infância, que eu não consigo torcer para outro time, a não ser quando é o time do Brasil contra de outro Só a Copa do país e Mundo, tal. né? Copa do Mundo ou campeão mundial de clubes, ou agora Libertadores, só que são dois brasileiros, vai ficar em casa aí esse troféu. Mas o ideal seria que fosse Fortaleza, para você ficar entusiasmado, né? A gente chega lá, tenha calma, tenha calma. Mas, senador, me conta uma coisa aqui. O Supremo Tribunal Federal, o judiciário militante, a tal participação excessiva que muita gente está achando e que a gente está achando do judiciário, tem uma solução? Porque eu sei que você defende que haja uma outra maneira de indicar esses ministros, né? Tem solução, Leda, e eu acho que essa é a cereja do bolo do que está acontecendo, esses desmandos todos, né? Porque eu acho que os próprios ministros, né, e a gente vê cada voto assim, como o da ministra, o do Lewandowski, o da ministra Carmen Lúcia, foi um negócio assim. Triste. Porque disse o seguinte, em suma, democracia a gente vê depois do dia 30. É igual aquela história da economia, a gente vê depois, ficou democracia, a gente vê depois do dia 30. Então, assim, eu acho que tudo isso está, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, mas a própria sobrevivência do mandato dele, do mandato não, que é vitalício ali, mas da questão da permanência de alguns deles ali, né? Então, eu acho que isso virou um drama maior
eu vejo uma parcialidade muito grande. Eu acho que todo mundo está vendo, até quem é de esquerda, quem é contra governo, a favor de governo, independente, está vendo uma parcialidade grande nas decisões. É uma proporção, Ledinha, de 6-1. Né? Tá até há pouco tempo, né? Eu fiz esse cálculo, era 6 decisões pró-Lula, uma do Bolsonaro. E outra coisa, a censura só come para um lado. É só para os conservadores, é só para quem critica o Lula, quem critica o PT. Então, assim, eu acho que eles têm consciência, meu modo de entender, que eles têm consciência que se o Bolsonaro ganhar, e é aí que reside realmente a importância disso, porque nós vamos ter, com a vitória do Bolsonaro, um poder realmente sendo reequilibrado, um poder respeitando o outro, uma harmonia e independência entre poderes, como prega a nossa Constituição. Hoje não existe isso. Hoje no Senado, eu cheguei hoje de Brasília, aqui em Fortaleza, passei a semana em Brasília, e a gente vê o Judiciário, o STF, mandando e desmandando no Legislativo, né, que está de joelhos, quase agora rastejando. No Executivo, durante a pandemia, ele acabou tirando prerrogativas do governo central, do governo federal, e passando para estados e municípios. Muitas vezes eles legislam no nosso lugar, que fomos eleitos para fazer leis. Então, é um poder tão concentrado e ninguém tem a ousadia de questionar, porque o Senado, a maioria é calada, é omissa, né? Então, não se abre um processo de impeachment com essa E, legislatura. sobretudo, o presidente do Senado, né? Pois a gente tem três presidentes do Senado completamente submissos. Mas E com quê? destaque para esse. Mas sabe por quê, Ledinha? É simples. Eles fazem, os presidentes, o que a maioria, vamos dizer assim, o ânimo da maioria, né? Então, a vontade da maioria dos senadores, infelizmente, é não mexer com o STF. Seja porque tem processo dentro do STF, né? A questão do foro privilegiado, que é a grande blindagem à corrupção e impunidade no Brasil. Que um detalhe, o Senado, há 5 anos atrás, por incrível que pareça, já acabou. Falta só a Câmara dar o golpe de misericórdia e votar, porque aí tira esses processos de parlamentares da mão dos ministros do Supremo. Então, ou é processo que está na mão deles, ou é a questão de conveniência política, o vale tudo para tirar o presidente do poder, né? Então, aquela coisa dos fins justificam os meios, sabe? Aquela filosofia que me dá arrepios isso, porque o vento muda, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Essa turma que está batendo palminha agora aí porque o TSE está fazendo, esses votos absurdos, essa parcialidade, tudo que se planta é a lei da semeadura, da causa e efeito. Você vai colher, sabe? Então é muito perigoso para a democracia. E eu vejo que a próxima legislatura, Ledinha, a próxima, que o povo brasileiro elegeu para o Senado, fazendo uma grande renovação, essa turma que está vindo aí está comprometida com o equilíbrio dos poderes, uma harmonia, uma independência. Então, os ministros devem estar muito preocupados, né? Porque o impeachment, se o Bolsonaro ganhar, Deus me livre que o Lula vença esse aí, volte para a presidência do Brasil, mas o Bolsonaro ganhando, eu acho que nós vamos ter aí uma seriedade maior do Senado para fazer o seu trabalho. O Senado tem que se defender também, porque senão ele vai acabar, né? Porque ele vai ficar tão desprestigiado como hoje, para grande parte da população, o Supremo Tribunal Federal né? É um órgão sem... grande parte da população não reconhece a credibilidade, não valoriza. O Senado está assim. E o Senado é a casa maior, né? Tanto os senadores como os deputados foram eleitos pelo povo. Eles têm representatividade. E não estão honrando isso. Não é? Grande parte deles não está honrando isso. Você colocou uma coisa muito interessante. Há 1 década, 2 décadas atrás, a credibilidade do STF estava lá em cima, né? Junto com as Forças Armadas, junto com a Igreja. Né? Tinha umas entidades.
E nos últimos tempos, nos últimos 2, 3, 4 anos, está derretendo a credibilidade do Supremo. E o Senado vai junto. O Senado está. Eu sou um parlamentar que gosto de andar nas praças, nos mercados, nas feiras e conversar com as pessoas, sejam elas de esquerda, direita, contra governo, a favor de governo. Eu converso com todo mundo. E as pessoas estão muito incomodadas com isso. Um Senado paralisado, né? E um Supremo com superpoderes, literalmente com superpoderes. O que eles fizeram essa semana lá, tirando da jogada a PGR para ampliar essa caçada implacável ao que eles chamam de fake news, né? Porque quem diz o que é fake news são eles. Quem são os checadores, né? Então, assim, por exemplo, nós fizemos uma Só tem fake news de um lado, né? Do outro lado não tem fake news. São notícias que incomodam, né? Fake news e notícias que incomodam o establishment, o sistema, né? Então, Leda, essa semana, não sei se você conseguiu acompanhar, porque é muita informação, nós fizemos uma sessão histórica no Senado Federal na segunda-feira, né? Chamamos grandes juristas, chamamos ministros de Estado, e o Marcos Valério, aquele operador do mensalão, né, que não pode sair notícia nenhuma dele, né, foi proibido. E aí embora ele não tenha comparecido, o Marcos Valério, mas os outros convidados foram todos, praticamente, e deram conta do recado. E eu passei os vídeos lá, estava presidindo a sessão, e fiz questão de passar os vídeos da delação dele, né, os trechos, e de uma senadora da República, Leda, que é a Mara Gabrilli, que fez uma denúncia gravíssima. Denúncia gravíssima, né? Além do que o Marcos Valério já tinha feito a delação, dizendo do envolvimento do PT com o PCC e com a morte do prefeito Celso Daniel em Santo André, a Mara foi além. A senadora da República, Mara Gabrilli, disse que o Lula teria pago 12 milhões de reais para não ter o seu nome envolvido como mentor do assassinato. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!